E aí, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos para mais uma aula, mais uma semana, continuando de onde a gente parou na semana passada. Então, sem perder tempo, vamos lá. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre o absolutismo e o mercantilismo. Então, a gente tem visto nas últimas aulas como o sistema mudou, como a gente saiu do feudalismo, como surgiu a burguesia, como os estados nacionais começaram a se formar com o auxílio da burguesia. E aí, nessa aula, a gente vai ver os estados nacionais, agora que eles se estabeleceram, o que de fato vai acontecer, o absolutismo, que é a forma de governo dos estados nacionais, e o mercantilismo, que são as práticas de comércio, as práticas econômicas que vão estar presentes durante esse período do absolutismo em que os estados nacionais estão formados. Então, recapitulando, a gente viu que, com o declínio do feudalismo, a burguesia auxilia os estados nacionais a se desenvolverem. Ela apoia os reis para que os reis voltem a ter um poder centralizador. Lembrando que durante o feudalismo a terra estava dividida e cada senhor feudal mandava no seu pedaço de terra. Agora, com o apoio da burguesia, o rei vai centralizar o poder dele, ele vai tirar o poder que os senhores feudais tinham e vai concentrar esse poder nele, no rei. E aí a burguesia, a gente viu também que ela tinha dificuldade de fazer comércio no sistema feudal. Eram moedas diferentes, o valor cobrado por uma mercadoria era diferente entre os feudos. Então, a burguesia queria essa liberdade maior para fazer comércio. E ela viu que o rei queria mais poder. Então os dois se uniram para fazer uma coisa que era bom para o rei e para a burguesia. Então a burguesia ela financia, ou seja, ela empresta algum dinheiro para os reis para auxiliar essa formação dos estados nacionais. E quando a gente fala de estados nacionais, a gente está falando de uma estrutura parecida com os países que a gente tem hoje. Porque até então, a Europa, ela era dividida por províncias, ela era dividida por pedaços de terra, não existia uma unidade nacional como a gente conhece hoje. O Brasil, a Inglaterra, a França, isso estava muito disperso ainda. É a partir do momento que os estados nacionais começam a se constituir e aí se formam justamente isso, começam a surgir as primeiras divisões de países, eles começam a estabelecer suas fronteiras, e aí o rei vai tomar conta de todo esse território agora. Por isso que era importante para o rei ter esse poder centralizado nele, ele que comandava tudo. E a burguesia, ela passa a apoiar os reis porque ela também tinha interesse. Ela apoia os reis com a promessa de que, quando os reis se estabelecerem com todo o poder, eles vão dar liberdade para a burguesia fazer o comércio, coisa que ela não tinha no feudalismo. Então é por isso que a burguesia apoia os reis para formarem os estados nacionais. Os reis vão se tornar soberanos em seu território, ou seja, eles vão tomar conta agora de um grande território que antes estava meio dividido, agora eles vão centralizar esses territórios e centralizar o poder nas mãos do rei, ou seja, é o rei que manda em tudo dentro daquele território ali. É claro, ele vai se cercar de pessoas de confiança, porque ainda que ele tenha todo o poder, ele precisa de pessoas para ajudar ele a governar. Então ele vai se cercar de pessoas de confiança, ou seja, aqueles que apoiassem as decisões dele, e todo o poder vai ser concentrado em suas mãos, ou seja, todo o poder nas mãos dos reis. Na época do feudalismo, o que existiam eram exércitos feudais, ou seja, cada feudo, cada senhor feudal tinha os nobres que viviam ali e que seriam seu exército caso eles entrassem em conflito, entrassem em guerra. Com os estados nacionais, para fortalecer a imagem do Estado, para fortalecer esse território, o rei vai criar um exército nacional, ou seja, um exército que vai servir aquela nação, que vai servir aquele rei. Se tiver algum conflito, agora esse exército que foi centralizado, que foi reunido, vai lutar por aquele rei e por aquele território. Existia um consenso geral no feudalismo de leis, mas ainda assim, dentro de cada feudo, o próprio senhor feudal determinaria as leis. Com a formação dos estados nacionais, os reis vão estabelecer uma lei única dentro daquele território. O feudo era dividido em vários pedacinhos. Agora, o rei uniu todos esses pedacinhos e naquele lugar ali, que agora está grandão, vai haver uma lei, que vai ser decretada por esse rei. Então, em todos os territórios que os reis comandam vão ter suas próprias leis. E a gente viu que um dos empecilhos que atrapalhava a burguesia era a questão da moeda não ser única. O dinheiro ainda não estava circulando muito bem, então a burguesia tinha dificuldade de fazer esse comércio. Então,
para auxiliar a burguesia, os reis vão estabelecer moeda única dentro daquele território. Lembrando, tinham vários reis, cada um agora estava tomando conta de um território maior do que eram na época do feudalismo. O feudalismo eram vários pedacinhos de terra e tinha um senhor feudal para cada um. O rei uniu esses pedaços de terra e estabeleceu um domínio ali. O rei concentrava cada vez mais poder em suas mãos, aumentando a sua influência. E aí se formou as monarquias absolutistas. Monarquia é um tipo de governo onde se tem um rei. Absolutista, todo o poder está concentrado na mão de uma pessoa. Então, monarquia absolutista nada mais é do que os reis que tinham todo o poder concentrado em suas mãos. Aí falando um pouquinho mais sobre o absolutismo. Durante o absolutismo, e para justificar esse absolutismo, vão surgir filósofos, estudiosos da época, pesquisadores, intelectuais desse período, que através dos seus pensamentos, das suas ideias, das suas teorias, vão apoiar o modelo absolutista. E a gente vai falar um pouquinho de algum deles. Nicolau Maquiavel escreveu um livro conhecido como O Príncipe. Era um manual para os soberanos de como eles deveriam governar. Ou seja, eram as ideias do Maquiavel sobre como um soberano, como um rei, que era absolutista, que tinha todo o poder em suas mãos, deveria se comportar. O Thomas Hobbes, ele escreveu o livro Leviatã, e é um elogio ao absolutismo. E ele diz que sem o absolutismo, o homem é o lobo do homem. Ou seja, o que isso quer dizer? Se não houver alguém com esse poder concentrado em suas mãos, se deixarem as pessoas sem ninguém controlando elas, elas vão acabar entrando em conflitos infindáveis e aí a sociedade vai virar um caos. Era isso que pensava o Thomas Hobbes. O Jean Bodin vai defender a tese da autoridade divina do rei. Ninguém pode questionar o rei, porque se ele é rei, é porque ele foi enviado por Deus. Então não se pode questionar o que o rei diz. Questionar o que o rei diz seria como questionar a vontade de Deus. Então era isso que o Jean Bodin dizia. E o Jacques Rousseau. Esse cara defendia que o poder do rei era predestinado e provinha direto de Deus, mais ou menos ali correlacionado com o Bodin. Ou seja, esse cara, ele é rei porque era o destino dele ser rei, porque ele foi escolhido por Deus para ser rei. Então ele tem o direito de ter esse poder absoluto em suas mãos, porque ele foi escolhido diretamente por Deus. Lembrando que a gente está falando de uma sociedade, de uma Europa, que é extremamente religiosa. A gente tem os reis absolutistas, que controlam tudo o que acontece dentro do seu estado, dentro ali do seu país. Mas acima disso, a gente tem a autoridade da Igreja Católica. A Igreja, a gente viu que ela teve forte influência durante o feudalismo cai e a Igreja continua tendo forte influência sobre a sociedade. Então a gente tem o rei com seu poder absoluto dentro ali do seu estado, dentro do seu país. Mas acima disso, a gente tem a Igreja e sua autoridade. Quando os estados nacionais eles se estabeleceram, a burguesia ela foi favorecida, obviamente. Durante a formação dos estados nacionais e desse período em que o rei estava consolidando seu poder, a burguesia ela foi fundamental, ela apoiou os reis nesse processo. Então, o que ela queria quando os estados nacionais de fato se estabeleceram era favorecimento. E isso aconteceu. Muitos burgueses receberam títulos de nobreza. E aí, a nobreza, que está ali cercando o rei, ela vai ser dividida em algumas partes. A gente vai ter a nobreza togada, que são justamente esses burgueses que receberam títulos de nobreza do próprio rei por terem ajudado a eles a se estabelecerem e a consolidarem o poder. A gente vai ter a nobreza provincial, que eram os antigos latifundiários, ou seja, as pessoas que tinham as terras, que emprestavam as terras para os senhores feudais, eram a nobreza provincial. E a gente vai ter a nobreza palaciana, que viviam no palácio e serviam ao rei. E aí, para favorecer a burguesia, o rei vai adotar algumas medidas. E uma das mais importantes foi a proibição de produtos estrangeiros para que eles não concorressem com a mercadoria burguesa. Ou seja, os burgueses eles faziam seus produtos e queriam vender dentro daquele território ali, que era controlado por um rei. Se o rei permitisse que mercadorias de outros países viessem ali para dentro, a burguesia do país dele não ia vender. Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja falando da França e do rei francês. A gente tem a burguesia francesa que está vendendo seus produtos ali dentro da França. Se o rei permitisse que, por exemplo, a burguesia italiana começasse a vender os produtos na França,
Isso ia significar que a burguesia francesa não ia estar vendendo tanto. Então, o que o rei fazia? Só vai vender dentro do meu país a burguesia do meu país. Então, só vai vender dentro da França a burguesia francesa. Porque assim, as vendas da burguesia estavam garantidas e aí eles estariam sendo favorecidos pelo rei por causa da ajuda que eles prestaram anteriormente. E aí uma série de leis vão ser criadas para controlar o Estado e a economia. E essa prática vai ficar conhecida como mercantilismo, ou seja, as medidas que o rei adotou para favorecer a burguesia e ao mesmo tempo controlar a economia. E a gente vai falar delas agora. Então, entre as características do mercantilismo tá o metalismo ou bulionismo. Essa era a ideia de acumulação de capital através de metais amoedáveis, ou seja, acumulação de ouro, de prata, de bronze, de metais preciosos. Quanto mais metal precioso um estado, uma nação tivesse, era melhor. Isso significava que essa nação era mais rica. Então, teve ali uma corrida para acumular esses metais preciosos. Eles precisavam fazer isso o mais rápido possível. Então, era um interesse do rei e virou uma das práticas do mercantilismo. A gente tem também a balança comercial favorável. Era preciso exportar ao máximo, ou seja, produzir, produzir e produzir e vender para outros países, e importar o mínimo, ou seja, comprar o mínimo possível de outros países, fazer com que tudo que as pessoas precisassem fosse produzido dentro daquele país, para que não se criasse a necessidade de comprar de outros países. Protecionismo, que era basicamente tributar importações e incentivar a produção nacional, ou seja, tudo que viesse de fora do país, ou seja, tudo que não foi produzido dentro do país, ia ter um imposto para que pudesse entrar e incentivar a produção nacional, que a gente estava falando antes. Tudo que o país precisar deveria ser produzido dentro do país, para que não se precisasse comprar de fora. Imagina que você tem um pé de maçã no seu quintal. Você pode ir lá e pegar a maçã direto do pé para comer. Você não precisa ir no mercado comprar essa maçã. É a mesma coisa. Tudo que você precisasse deveria ser produzido dentro do seu país. Nesse exemplo, dentro da sua casa, para você não precisar comprar de fora. Era mais ou menos essa a ideia. Intervenção estatal. O Estado, na figura do rei, estava diretamente controlando a economia e assim reforçando a ideia do absolutismo. Todas as questões econômicas, todos esses tributos que a gente falou, todas essas medidas, elas estavam sendo controladas pelo rei. Então, o Estado, na figura do rei, estava controlando tudo o que acontecia relacionado à economia. Tudo passava pelo rei e era ele que decretava as medidas econômicas. E isso reforçava a ideia do absolutismo, ou seja, todas as decisões, até mesmo as econômicas, estavam na mão do rei. Industrialismo ou colbertismo. Política que visava a produção de artigos de luxo, e isso foi estabelecido na França. Ou seja, a ideia era produzir artigos caros, artigos de luxo, sejam perfumes, roupas caras, tecidos caros, produzir esses artigos que não eram vistos em outros lugares, que eram super bem produzidos, que se destacavam, artigos de luxo que custavam dinheiro, e vender. Vender para outros países, fazer uma coisa única. Por exemplo, os perfumes franceses eram muito cobiçados, então era um artigo de luxo que se produzia na França e se vendia para outros países para ter um bom lucro, para ter mais dinheiro. Outra medida do mercantilismo, a última, foi o colonialismo. Foi a exploração de colônias que foram conquistadas. Então, África, Ásia e aqui a América. Nos primeiros momentos da colonização aqui do Brasil, eles estavam interessados em extrair recursos. Eles queriam pegar o que eles conseguissem de riquezas aqui e levar para lá. Então, era isso, o colonialismo, e a gente vai começar a ver isso mais para frente, foi justamente os países europeus colonizando continentes para pegar todas as riquezas que eles conseguissem e levar de volta para os países deles. E essa política vai favorecer esses estados porque vai existir um acordo chamado de Pacto Colonial, ou seja, a colônia só pode comerciar com a metrópole, ou seja, quando Portugal fez daqui o Brasil de colônia, esse pacto colonial só permitia que o Brasil fizesse comércio com Portugal, ou seja, a colônia só pode fazer comércio com a metrópole. Então o Brasil, enquanto colônia de Portugal, não podia vender para nenhum outro país que não fosse Portugal ou que não fosse aliado de Portugal.
Então isso fazia com que todo o produto, toda a riqueza descoberta aqui no Brasil fosse estritamente para Portugal. E aí, um dos fatores que favoreceu o mercantilismo foi as grandes navegações. A gente viu isso nas últimas aulas. Elas tinham um papel fundamental nas metas mercantilistas, porque elas faziam o transporte dessas riquezas obtidas na colônia para as metrópoles. Então, era através das grandes navegações, dos barcos, que tudo o que eles extraíam aqui no Brasil era levado para Portugal. Eles botavam tudo dentro do navio e aí iam para Portugal. E isso foi um ciclo. Eles extraíam, botavam nos navios, levavam para Portugal. O navio voltava para cá para o Brasil para pegar mais coisas e levar. Então, era um ciclo que ocorreu durante todo o período do Brasil colônia. E aí vai acontecer outro fato. Os países que começaram tardiamente a navegar, a gente viu que os primeiros foram Portugal e Espanha, depois veio França, depois veio Inglaterra. E aí teve alguns países que começaram esse processo das grandes navegações atrasados. Eles demoraram para começar, e aí quando eles começaram, eles viram que todas as colônias novas que estavam sendo descobertas já estavam ocupadas. Então o que esses caras fizeram para não sair no prejuízo? Eles contrataram navios piratas para roubar cargas inteiras vindas do Novo Mundo. Então, um país, por exemplo, como a Holanda, ela vai contratar esses caras, esses navios piratas, para roubar cargas para eles. Então, a Holanda, por exemplo, não se dava com a Espanha. Então, eles contratavam esses piratas, que eram conhecidos como corsários, para atacar os navios espanhóis e roubar sua carga. E aí, a gente vai ter a diferença entre os corsários e os piratas. Os piratas, eles roubavam indiscriminadamente, eles roubavam de qualquer um. Eles só queriam lucro e geralmente eles matavam a tripulação desse navio que eles invadiam. Os corsários, eles eram contratados por um estado, ou seja, um rei estava pagando esses caras para fazer isso. Então, eles só atacavam navios de países inimigos e eles não matavam ninguém. Eles só queriam roubar a carga desses navios para que essa carga fosse levada até o rei que o contratou, até o país que o contratou. Então, por exemplo, um rei da Holanda vai contratar um grupo de corsários para atacar navios inimigos. Um dos maiores inimigos da Holanda, por exemplo, seria a Espanha. Então, os corsários holandeses só atacariam navios espanhóis, roubariam sua carga, deixariam a tripulação viva e aí levariam esses bens que eles roubaram de volta para a Holanda. Só para se ter uma ideia, um exemplo aí para vocês. Nas próximas aulas, a gente vai ver um outro período da história que vai ser conhecido como o Renascimento. Vai ser um período em que o homem ele vai começar a estimular novos pensamentos, novas ideias, e que a gente vai ver que vai acabar com um pouquinho dessa influência da igreja sobre a sociedade europeia. Finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo claro. Se não, dúvidas, perguntas, sugestões, enviem, por favor, tá bom? Então, até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.